dia, bom dia! Mais uma live aqui para compartilhar com vocês sobre autoliderança na vida real. E hoje a gente vai falar com uma convidada super especial de um tema que muita gente me pergunta sobre e eu acho que ela tem a experiência que pode contribuir muito com cada um de vocês, que é justamente falar sobre a transição de carreira e como que a gente consegue são necessárias, mas Oi, bom dia! Tudo bem, Paula? Tá me ouvindo? Também estou te ouvindo. Tô te ouvindo sim, bem. Você tá me ouvindo bem? não sei, né? Não, ao vivo é assim, né? Por isso que é bom. Ao vivo é assim. Ao vivo. Veja se agora mudou. me Não, ouvir. para mim está ok aqui. Tá normal? Ah, eu não tava te ouvindo. Tá mudo. Ah, tá normal, tá normal. Para mim tá Ah, que bom. normal. Ah, bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo ótimo, graças a Deus. Ah, Primeiro, muito obrigada por estar aqui com a gente, por falar de um tema que muita gente tem curiosidade de saber, e eu sei que com a sua experiência você vai poder ajudar muitas outras pessoas. Mas antes da gente entrar nesse tema, né, super, super importante, ainda mais no contexto que a gente vive hoje de falar muito de transição de carreira, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Isa, o que faz, para a gente poder começar aqui o nosso bate-papo, Isa. ai, bom dia! Então, olha, gratidão, né, por me convidar para falar sobre esse tema. Transição de carreira é algo que eu amo muito. E claro, hoje, quem é a Isa hoje? Eu fui 19 anos advogada. Então, trabalhava muito na área do direito do trabalho e família. E o que que acontece? Depois de 19 anos, em 2019, eu fiz a minha transição de carreira. Então, hoje eu atuo como psicanalista e neuroterapeuta Hertz. E para mim é motivo de muito orgulho, porque muitas vezes não tem hora, não tem idade. Esse ano eu faço 50 anos. Então, para quem ainda acredita que a vida é assim, ah, não tem como mais, né? Eu já tô muito velha. Gente, não existe isso. Não existe, né? Na verdade, muitas pessoas o que elas não conseguem é sustentar esse desconforto. E quando o desconforto aparece, que foi o meu caso, e aí quem está nos ouvindo, seja agora ou seja depois, muitas vezes, né, Paula, as pessoas acham assim, ai, todo mundo então vai fazer transição de carreira, vai se tornar terapeuta ou psicólogo. Não, gente, cada um é um ser indivíduo com suas qualidades, com suas potencialidades. O que aconteceu comigo foi um movimento que eu só fui entender depois, a partir de 2019. Mas quantas pessoas estão aí insatisfeitas e poderiam estar brilhando em outro momento? É Que sobre demais. isso. Muito, muito bom, Isa. E olha só, né? A gente não tinha conversado sobre isso antes, mas a nossa história, ela acaba se conectando, né? Eu estou passando pela minha transição de Ai, carreira depois de mais de 20 anos no corporativo, né? Trabalhando na área de RH também. E aí, ano passado, eu tomei essa decisão. Então, esse tema também, com certeza, vai me ajudar bastante aqui também. E principalmente quando a gente fala de autoliderança, né? Porque é uma decisão importante, é uma decisão que muda a sua vida ali da água para o vinho, né? E o quanto que é importante você ter clareza sobre o que você quer, sobre os próximos passos e estar disposto a aprender, né? A viver este processo, né? E acho que tem um ponto importante que você falou também de todo mundo querer fazer transição. Acho que a gente também não pode romantizar,
né? É um mundo novo. Para quem já está acostumado a uma realidade, você se dispor a fazer algo novo, pode dar muito certo, mas tem os desafios que você vai precisar lidar ali no dia a dia, né? E faz parte de qualquer mudança que a gente tenha no dia a dia. E aí, Isa, eu queria entender um pouco mais de você esse início da transição de carreira, né? Como que você percebeu que chegou o momento ali de fazer essa transição? Olha, foi muito interessante porque as pessoas me perguntam assim, elas acreditam que a transição, tudo vai acontecer quando, na hora que a minha vida estiver tudo perfeito, quando eu já estiver fazendo muitos clientes na minha nova profissão, ou naquilo que eu escolher, empreender, seja o que for, né? As pessoas acreditam assim, na hora que isso acontecer, a minha transição ocorre. Na verdade, ela ocorreu quando eu comecei a entender que estava custando mais estar como advogada do que fazer mudança. Quando você começa a entender que aquele lugar que você está indo trabalhar, o que você faz ali já não está te trazendo uma satisfação pessoal. E aí, não vamos romantizar, né? É claro, muitas vezes a pessoa vem do corporativo, ela vem de uma estrutura, ela vem de um CLT. Não há como eu virar e falar assim: ai, gente, nossa, que lindo, né? Larga tudo e vai empreender. Não, não é isso. A questão é: o que eu faço hoje? O quanto está me custando emocionalmente? Porque a gente tem o racional, mas a gente tem o apego. E o apego, ele é muito mais silencioso. Porque quando você vai conviver com as pessoas, o que que a maioria fala? Ah, não, você já está aí, vai mudar? Pra quê? Imagina no meu caso. Eu saí eu moro numa cidade com 600 mil habitantes. Eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, é uma cidade de porte médio, onde eu já estava acostumada a ir ao fórum, a ter uma rotina. E aí, do nada, você precisa se desfazer daquela rotina, é um desapego de quem você era, do que você representa, da sua necessidade de aprovação, porque o tempo todo as pessoas são desafiadas a isso. A nossa necessidade de aprovação, aprovação do outro. E aí vai fazer dinheiro? Uma vez me perguntaram assim: ah, mas na advocacia você não ganhava dinheiro. Não, você ganha mais dinheiro fazendo o que você faz hoje do que na advocacia? Então, isso também é um ponto interessante, porque as pessoas, é óbvio, vão fazer perguntas, vão fazer comparação, e não vai existir aquele ponto, vai existir o quanto eu aguento sustentar a mudança. Com certeza. Isso Isso que você falou é muito, muito importante, né? Porque o tempo todo a gente está comparando as situações, né? E assim, o externo, de certa forma, ele acaba influenciando muito também, né, no que a gente escolhe. E a maioria das pessoas, pelo menos foi o que eu vivi, não sei se foi o mesmo caso que o seu, elas não entendem o motivo. Como que você vai abrir mão? Você tem uma vida estável, você trabalha numa empresa boa, você tem um bom salário, benefícios, e aí você vai trocar isso por algo que nem está consolidado ainda, né? Então, e eu costumo dizer o seguinte: o dinheiro, quando você vai para empreender, você precisa entender que ele vai ser consequência da sua dedicação no seu novo projeto. E você vai precisar aprender a sustentar essa insegurança sem voltar atrás. E pouca gente está preparada para isso. Não é romper, é só romper, é parar de responder como quem você foi uma vida toda. Porque exato. é quase uma identidade mesmo. Qual é a minha identidade antiga e qual é a minha identidade nova? Não, existe assim, você não tem como negociar. Ah, na hora que eu não sentir medo, na hora que eu estiver. Não existe. O ponto é, a minha insatisfação, ela está tão grande emocionalmente que não está dando para sustentar isso.
E não adianta a gente querer esperar a compreensão dos outros. Verdade. Eu vou, alguém vai vir, vai falar, não, gente, nós vamos estar no meio de pessoas e cada um tem a sua vida e cada um tem, e tá tudo bem. Mas estar preparada, porque ninguém vai fazer essa transição emocionalmente por você. Exato. É uma transição muito mais emocional do que racional, né, Isa? Ela é racional na hora que você toma a decisão, mas você o sustentar é o emocional. Porque você precisa parar de esperar segurança, você quer esperar uma segurança, você quer garantias. Eu falo que a garantia que você precisa ter é o que você vai fazer. Eu sempre oriento isso. É algo que faz os teus olhos brilharem? O que você está fazendo hoje? Porque você pode vender picolé e ser a pessoa mais feliz do mundo vendendo picolé e fazer rios de dinheiro vendendo picolé. E eu tô falando picolé, gente, é só uma metáfora, tá? Não tem nada a ver, cada um encaixa aí como quiser. Escolhe uma coisa, né? Mas é um desejo, é profundo, é da alma. Isso é muito profundo, mas só entende quem está passando pela situação. Quem está de fora, né? Porque não tá ali, não sabe o quanto tá doendo, não Uhum, sabe o quanto é exato. desconfortável começar a semana fazendo o que não gosta. É, Entendeu? Hoje é segunda-feira. Eu lembro que lá atrás, né, no início, meu marido ele também é advogado. Ele tá na profissão, ama o que faz, é do conselho de ética, então é outra realidade. E quantas vezes eu, já nessa fase, eu ia fazer alguma coisa, um recurso, aquilo me doía, gente, doía. Deu assim, deu do olho cheio de lágrima, de você não aguentar mais. Então é esse o teu ponto. Só que você vai precisar aprender a sustentar isso, porque a decisão, ela é fácil no racional, mas a sustentação, ela é do seu emocional. verdade. Nossa, isso é muito importante, né, para as pessoas entenderem, porque acho que tem muita gente ainda que traz traz um peso muito grande para essa transição também, né? E assim, quando você está vivendo, por mais que seja uma mudança importante, é algo que você acredita. É algo que você quer, então tá tudo bem, né? Eu ouvi até de muitas pessoas: olha, quando eu saí, eu vivi um luto, né, para conseguir de fato voltar para o meu eixo e tal. E eu não vivi esse luto, mas tá tudo bem, cada um sente de um jeito todo esse processo de mudança, né? Mas eu já tinha muita certeza do que eu queria nessa transição, É, sabe? e o que eu acredito também que é muito importante a gente frisar é o seguinte: seja para. Vamos trazer aqui para o digital. Que as pessoas. Eu vou, porque hoje a gente vende sem aparecer, faz não sei o quê. A decisão, gente, ela precisa ser tomada com base naquilo que você realmente acredita que é capaz de fazer, de sustentar, de gostar. Qual a transformação que você quer levar? Exato. Porque eu já atendi pessoas que fizeram o seguinte: me falaram que tal coisa dá dinheiro. Sai da empresa, sai do CLT, pega o dinheiro, investe todo ali no negócio que você não tem nem nunca vendeu nada, né? Nem um palito de fósforo, vamos assim dizer. E aí a pessoa se vê, ela tomou uma decisão no racional, depois vem o emocional, não conseguiu sustentar e, mais importante, é aquilo que você quer fazer, gente. Uhum. Então, Exato. a transição, ela tem que vir de algo que é um desejo que você fala assim: eu não posso passar essa vida sem Uhum. viver isso. Exato. Por, porque a insegurança vai vir, o medo, o revés financeiro.
pode acontecer, muitas variáveis podem acontecer. Mas o principal é o teu emocional, como que você vai sustentar. Você vai Exato. fazer 1000 cursos de marketing, de fala, de não sei o quê, mas ok. E você? A tua decisão? Boa, boa, Isa. E acho que tem um ponto também que as pessoas também elas vão para os extremos, né? Acho que, se eu não sou mais um CLT, eu tenho que ser isso 100%, e aí ela se fecha, ela se coloca numa bolha. E isso acaba trazendo muito medo, né, da pessoa errar, de se frustrar. Putz, e se não der certo, as pessoas vão ver que eu falhei, vão ver que eu estou voltando para o corporativo, né? E É fala, de- gente, não precisa se fechar. Eu falo isso bastante com as minhas mentoradas, e com as pessoas que trocam comigo sobre isso. Gente, eu não estou fechada ao mundo, eu estou aprendendo nesse novo processo, nesse novo momento. E tá tudo bem se a gente tiver que corrigir a rota, né, em algum momento, mas você tem que estar disposto a aprender, né, a fazer tudo acontecer. Sim, porque o maior erro é esse. Isso aqui é uma decisão pautada só no quanto você vai fazer de dinheiro. Exato. Porque não vamos, a gente vive no mundo da matéria, óbvio, né? Mas na hora de tomar uma decisão, se ela for só pautada no dinheiro, você vai se frustrar bastante. Porque aí você vai para os extremos, é isso que você está falando. Tá dando dinheiro vender tal coisa. Que eu estou insatisfeita, eu quero liberdade. É liberdade do digital, né? Assim, vende como uma propaganda linda, né? Alice, né? Nossa, é lindo, mas a realidade é outra. Por quê? Porque você vai precisar entender se você é muito dependente de validação externa, vai precisar aparecer, colocar o rosto, estar, né? E aí, como é que vai ser? Exato. Tem gente que é muito bom, né? Vendedor no presencial. E aí foi para o online. E é claro, gente, a expectativa da pessoa do presencial para o online é outro mundo. Online são pessoas que você muitas vezes vão vir, o momento é outro, o timing é outro. E aí, não, então para que eu fiz, né? Não deveria ter feito. Então, desconforto, aprender a lidar com esse desconforto, sustentar uma nova identidade, que é muito importante. E também, Paula, na minha opinião, é conseguir transitar dos dois mundos sem essa coisa do eu morri para. O que você traz da sua bagagem que vai servir para o que você faz hoje? Isso é muito importante. Uhum. Eu não tenho a menor dúvida que, no meu caso, o fato de ter sido advogada, eu sempre fui obrigada, né, entre aspas, a me expor. Eu tinha que ir lá fazer audiência. Então, para estar na frente de uma câmera, falar com pessoas desconhecidas para mim era confortável. Percebe como cada um tem que É. entender o teu momento? Porque para mim, gente, era para falar com o juiz, com o desembargador, fazer sustentação oral, que você está lá, você nem sabe com quem você vai falar. E aí eu trazia uma coisa assim, gente, eu já falava com o juiz, com o desembargador, abrir a câmera vai ser fácil, né? Isso, mas sem essa coisa do, a gente não começa no top, na excelência. Né? Eu Uhum. comecei gravando com um celular simplesinho. Sabe, são detalhes que as pessoas que estão começando, elas colocam um monte de, mas também, né, você. Não, gente. É. Não é sobre o que você vai fazer, é como você vai fazer. Começar do jeito que tá. Uhum. Exato. E usando, né, honrando também a sua história, isso que você falou é muito importante. É, Eu, por exemplo, em 20 anos, você 19 anos no corporativo, com certeza a gente viveu muita coisa, a gente aprendeu muita coisa que dá para usar
também no outro contexto que a gente está vivendo. Então, não dá para anular tudo que a gente viveu e achar que agora a gente está começando do zero. Eu acredito Isso. muito que não estamos começando do zero. Talvez seja tudo muito novo, seja um mundo de descobertas, mas tudo que você já experienciou na vida, com certeza vai te ajudar bastante nesse processo de mudança, né? Isso é importante. Você não está começando do zero. Isso é muito importante. A tua experiência naquilo que você faz, o que você levou, conta muito. Sim, Conta muito, porque imagina, não tem como você deixar de ser algo para se tornar outro. Você simplesmente faz ali uma transição, aproveita o que é de melhor do que você vivenciou, experienciou e traz para o vivenciar o novo. é isso. Porque, e você falou assim, eu posso corrigir a rota. Hoje, o que eu faço não tem. Eu comecei a minha transição foi até nem foi fazendo exatamente o que eu faço hoje. Eu comecei trabalhando emagrecimento feminino. Olha que Caramba, interessante. Quer dizer, que legal, bem diferente também. você entendeu? Eu ali por volta dos 42 anos, aí eu comecei a engordar um pouquinho, e aí já insatisfeita com o que eu fazia, vi uma oportunidade lá no marketing multinível, né? E comecei. Só que ali serviu como um trampolim, serviu como um modelo de negócio que eu fui construindo, mas ele ficou pequeno. Então, não se fecha sobre isso, né? Não se fecha ali. Foi onde eu comecei. A gente começa fazendo vários cursos, né? Vai aumentando a expertise e chegou um momento que o emagrecimento, para mim ali, já não se sustentava mais. E tá tudo bem. Eu falei, não, olha, agora eu quero trabalhar com algo diferente, com um outro foco. Não que eu não possa atender pessoas que estejam nessa condição do emagrecimento, mas é muito mais do que eu vi ali quando eu comecei e a gente não pode se fechar. Exato, vai lapidando, né, o que Vai realmente faz lapidando, porque sentido. não tem que ser uma sentença. Você vai ser isso. Passou daqui um tempo. Corrija a rota. Exato. Que lindo isso, Isa, muito bom. E agora, pensando aqui também nas pessoas que estão assistindo, que vão assistir mais tarde, o que que você acha que mais trava as pessoas quando elas pensam numa transição de carreira? Olha, o que mais trava tem a questão financeira, Sim, porque eu acredito que é a primeira coisa, não romantizando, né? total. A questão financeira, porque a pessoa vai falar assim, mas aí, né, principalmente se você vem do corporativo, talvez não, né? Acho que com certeza. Eu vivi sempre o autônomo. Então, eu não tinha essa expectativa de ter ali uma estrutura igual você falou, né? De benefício, do que você se molda aquela realidade. O financeiro, o medo de errar, a insegurança também, né? Porque você acredita que não tem uma capacidade e principalmente quando você começa a se comparar. E aí é assim, a expectativa de ter um reconhecimento das pessoas próximas. A gente não pode romantizar, Uhum. porque nem sempre você vai ter esse acolhimento que você acredita que vai ter das pessoas próximas. E você vai Exato. precisar aprender a lidar emocionalmente com isso. Acho que esses são os principais fatores que levam, porque a pessoa pode fazer uma transição com uma segurança, ela começa a fazer algo em paralelo,
Ah, eu preciso sair daquilo ali, eu preciso me, né? Ah, eu não quero me tornar de repente, igual a gente estava falando, ai, todo mundo virando terapeuta. Não, gente. Você pode, você é livre, você pode fazer o que você quiser. Exato. E tem tantas possibilidades, né? Não precisa. Muitas, não precisa ser só aquilo, mas com certeza a expectativa é que as pessoas que você conhece vão te apoiar, os amigos, olha que interessante. Isso eu falo o que aconteceu comigo. Você espera que as pessoas que estão com você vai ali te apoiar, ah, vai fazer um repost. Uhum. E de repente não vai acontecer nada disso, e tá tudo bem. Não é que as pessoas Isso. deixaram de gostar, é que elas estão vivendo o mundo delas e também elas têm as inseguranças delas e elas falam assim: nossa, será que minha amiga tá doida? Né? Pirou, e aí eu vou dar, e eu vou ali sustentar isso. E se ela Uhum. der, se não der certo, eu fiz parte. Porque é isso, gente. A gente espera muito de quem está perto. Esse é um desafio da transição de carreira. Exato. Esperar de quem está perto mesmo. Pai, mãe, irmão, irmã, amigos. E aí, de repente, se ninguém levantar a tua bandeira, o que você vai fazer? Vai acreditar que você não tem capacidade? Verdade. E eu falo também, eu falo mais especificamente sobre a liderança, né? A liderança, ela é já um local solitário, né? Porque embora você tenha a sua equipe, você tenha projetos para conduzir, tem muita coisa que você não pode ali compartilhar. Tem decisões que você precisa tomar e que vão impactar aquelas pessoas. Então, a liderança, de fato, ela já vai te moldando para esse lugar um pouco mais solitário, né? E a autoliderança ainda vem numa camada mais profunda ainda, porque é você com você mesmo, Sim, né? É você saber lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, com as suas frustrações, né? É entender que o outro é o outro, né? Então, assim, o que o outro faz, se te afeta de alguma forma, talvez tenha algo que você precisa aprender, que você precisa desenvolver, que você precisa olhar para dentro e entender por que que isso te incomoda de alguma forma. Mas acho que passando muito tempo no corporativo e vivendo isso, tem muito essa questão do reconhecimento, da validação. E no momento de transição, as pessoas mais próximas não são as que vão estar não, perto de você nessa não. fase. Tá tudo bem, sabe? Transição, ela é solitária. É por Ela isso é que é solitária. autoliderança. É sustentar uma decisão mesmo quando o desconforto aparece. Porque é Exato. solitário, porque a gente naturalmente a gente quer pertencer, quer Exato. continuar fazendo parte. Só que as pessoas não entendem assim. Imagina, quando você toma uma decisão, você já estudou o mínimo que seja, você já ficou ali passando processos internos que ninguém está experienciando. É. Você já tem os seus traumas, você já tem todo um segmento que as pessoas de fora não têm. E tá tudo bem, elas não são obrigadas a entender que você está num processo, que você está numa fase que aquilo que não serve mais para você não está te agradando. Uhum. Acredito que esse é um dos maiores desafios, Sim. porque é esperar um apoio que nem sempre vai vir. E tá tudo Uhum. bem. Ah, não é porque a minha decisão foi errada, não é porque ninguém gosta de mim, porque as pessoas estão em momentos diferentes, Uhum. Exato. né? Tem algo que é sempre assim. Ah, quem estava ali e te apoiou? Pouquíssimas pessoas. Uhum. Dá para contar nos dedos. Se duvidar Ó, de uma mão eu somente. acredito que de uma mão você conta assim, uns 4 dedos, 4 ou 3. É, Por é isso isso. que é uma decisão que ela tem que ser pautada em o que hoje eu não consigo mais, que eu não aguento mais, que eu não sustento mais emocionalmente
está me custando realmente a minha paz interior, a minha saúde mental. Uhum, sim. E até pegando esse gancho, Isa, você falou no início também a questão de idade, e aí você está trazendo todo esse contexto emocional que é super importante. Dado tudo isso, você acha que existe um momento certo, sem considerar o fator idade? Você acha que existe um momento certo para fazer uma mudança como essa? O momento certo é aquilo, é quando eu já não aguento, quando está me custando muito. Quanto está me custando muito manter neste lugar? Uhum, O quanto emocionalmente, materialmente, você consegue se ver mais X anos fazendo isso que você faz hoje? e ser sincero, né, E nessas ser respostas. sincero, ser sincero. Não é começar a justificar. Quem justifica muito, mas, não. Você está só querendo se blindar ali, usando um mecanismo seu de defesa para não entender realmente o que você quer. Uhum, Porque você vai depender mais da opinião dos outros. sim. E acho que tem um ponto importante também. Eu, pelo menos, eu vivi isso. Acho que quando vem essa ideia de mudar, de fazer uma transição de carreira, a gente passa por esses estágios, né? De, ai, será que é isso mesmo? Ai, talvez não seja o momento. Nossa, tem a questão financeira. E aí você vai formatando tudo isso na sua cabeça, né? Você vai aprendendo a lidar, trazendo isso para a consciência, até que de fato você consiga se sentir um pouco mais seguro, um pouco mais confortável. Não estou dizendo que a transição é confortável, não é. Você vai ter que lidar com muito desconforto. Mas se você for honesto com você mesmo, de entender que você vai precisar viver, responder algumas questões internas antes de tomar de fato uma decisão, esse processo tende a ser um pouco mais leve, mesmo no desconforto, ele tende a Sim, ser um pouco mais leve, porque no começo da minha transição, eu ficava pensando, mas e esse dinheiro aqui que eu não vou receber? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? E eu ficava, né, alimentando várias justificativas para não fazer aquilo naquele momento. Mas eu entendi que fazia parte também do processo, até eu falar, ok, mesmo no desconforto, isso aqui eu topo pagar o preço dessa uhum. mudança, né? E aceitar fazer, mesmo sem respostas, fazer essa transição, né? E também o que que acontece? As pessoas elas fazem é muito comum o seguinte: quem está ali com você esperar assim, tá, agora ela não tá fazendo o que gosta, não tá, não é, mas não tá ganhando dinheiro, não? Tava lá, tava reclamando, agora, tá fazendo o que gosta e tá reclamando. Uhum, Isso aí, gente, verdade. isso é muito sério. Por quê? Porque é um desafio mesmo. A estrutura que você tinha, a forma como você fazia dinheiro, ela vai mudar? E essa mudança, ela vai acontecer. Não adianta, às vezes, as pessoas falam assim: mas você tinha muita capacidade, nossa, você vai dar super certo. E aí elas também esperam. Por isso que o desafio, além do financeiro, seja o quanto me incomoda ver o desconforto no outro. E o quanto eu estou preocupada com a validação do outro sobre o meu trabalho. E isso é muito sério. Porque é assim, nossa, agora tá o quê? Não tá fazendo dinheiro, não? É isso. É porque, lógico, gente, existe todo um processo, é natural, né? Existe aí a lei da gestação. Você vai ter o teu projeto, você vai começar o teu caminhar. E entender que agora você vai fazer dinheiro com algo diferente e tá tudo ok, mas num ritmo que talvez não seja o mesmo ritmo que você estava acostumado a fazer antes. Uhum, exato. Viver o processo, né, Isa? Viver o processo. Viver o processo. Porque no antes você já estava acostumada. Uhum, É algo que você faz com facilidade, com destreza.
Agora, o novo é algo que você vai aprender. Uhum. Então, por isso que é importante você falar a autoliderança, porque é um processo solitário. Exato. E acho que até uma reflexão para as pessoas voltando, né, para a história, quando você começou na sua carreira, certamente você não começou de onde você fez a transição. Você começou aos poucos, né? E aí você foi crescendo, você foi aprendendo, você foi desenvolvendo e evoluindo. Então você vai precisar passar por esse processo numa área nova, né? Num contexto novo. Você está aprendendo, né? E para você aprender, você vai precisar passar por essas etapas. Mas aí eu ainda falo, Paula, que aí existe mais uma coisa, né? É a questão da sociedade e de Sim. coisas que são permissivas com X idade e depois com tal tempo não é. Uhum. Porque por isso que você, quando vai tomar uma decisão, você esquece validação externa. Isso. Porque nós vivemos num contexto em que, ela está formando, acabou de formar. Então é meio que permissivo Ah, ali isso é verdade. você não, eu não ter o fazer o dinheiro, eu não, entendeu? Sim, sim. Verdade, Ali isso é importante. ninguém, entre aspas, te cobra, nem você mesmo. Uhum. Agora, na transição, já vem o peso da sua decisão, já vem o peso do que o outro. Aí agora sim, nossa, como é que eu vou fazer? É Com como se você tivesse que ter uma certeza que aquilo já Sim, é sucesso, já deu certo, né? sim, e certeza, e tipo assim, ninguém tá aqui para poder ver o quanto você está se dedicando, o quanto Uhum. você está fazendo, mas elas se acham no direito de cobrar. É, Porque é o natural, gente. Isso não adianta. Já é muito bom a gente tocar nesse assunto, porque é do ser humano. O julgamento, a cobrança. E aí, tá ganhando quanto? Tá fazendo quanto? Principalmente das pessoas mais próximas. sim, sim. E você vai precisar aprender a lidar com esse desconforto, porque é uma pressão, né? Sim, e até entrando já nesse ponto, Isa, e aproveitando também da sua experiência, da sua jornada, é, de que forma você acha que as pessoas podem lidar com todos esses sentimentos, com todo esse desconforto aí de uma transição? O que que de repente você fez na sua vida, na sua experiência, para conseguir lidar com esse momento, né, de transição, de mudanças, de emoções? Olha, é uma coisa simples mas ao mesmo tempo profundo. Quando eu comecei a entender assim, por que que eu merecia estar no lugar? Por que que eu merecia? E aí eu comecei a fazer uma análise da minha jornada, porque o quanto eu já havia estudado, dedicado, quanto eu antes da transição, desde 2012, foi um momento que eu comecei a mudar um pouco a essa questão da advocacia e comecei a ir para os estudos onde eu trabalho, o que eu faço hoje. E aí eu falei assim, caramba, mas na verdade a minha transição, entre aspas, começou anos antes, anos de estudos, de coisas que eu agreguei valor que eu nem imaginava que isso ia fazer parte da minha transição. Eu sempre fui uma pessoa que gosto de acordar às 5 horas da manhã, nos meus processos de meditação, de estudo. E aí eu falei, nossa, olha a minha jornada e as transformações que eu fiz na minha vida. E por que então eu não vou conseguir sustentar mais uma mudança? Eu acredito que essa questão do meu merecimento foi uma das coisas mais fortes. Que Porque eu legal. falei, nossa, eu não tô saindo de uma. Eu fui lá, vi um vídeo no YouTube e agora tô aqui, ó, aplicando em vocês. Porque a sensação que a gente tem quando a gente está fazendo transição é que as pessoas nos julgam assim. É verdade. Lidar com esse julgamento
um tremendo desconforto. Porque a pessoa começa a perguntar que formação você fez. Isso tudo já aconteceu comigo, gente. Eu tô contando aqui, como diz, se tem placa, tem história, sabe? Todo lugar que você vai tem assim, proibido não Verdade. sei o quê. Aí às vezes você fala assim, não, mas que coisa ridícula. Não, se tem placa, tem história. Então, eu precisei, até hoje, gente, eu escuto esse tipo de pergunta e às vezes de pessoas que eu gosto muito, que fazem parte do meu ciclo de Sim. amizade, entendeu? Ah, que formação você fez? E cuidado, né? Para você também não cair nessa armadilha, que eu vou ter que estudar, eu vou fazer 50 formações, 50 titulações para estar preparada para a transição. Ah, eu fui essa pessoa, Isa. Aí, entendeu? Porque quando você realmente toma uma decisão baseada no que você acredita, no que você faz e na transformação que você vai gerar no outro, não tem como dar errado. Você vai Verdade. começar com um cliente, com um paciente, mas você vai começar. Sim. E isso vai passar por essas coisas, entendeu? E é uma armadilha. Ai, meu Deus, eu só fiz um curso. Será que eu vou dar conta? Exato. E acho que tem um ponto importante, tem vários pontos aqui nisso que você trouxe, que foi um ouro aqui que você está entregando para o pessoal. Essa questão das formações, acho que elas trazem vários sentimentos, né? Então, assim, eu fui a pessoa que precisei fazer várias formações para me sentir mais confortável, porque eu não entendia que isso era uma crença que eu tinha, que eu tinha que ser muito boa para conseguir fazer algo diferente, para conseguir fazer algo novo. Mas a grande transformação não foi o curso que eu fiz, foi a experiência que eu vivi. E hoje a minha mentoria, ela é com base na minha experiência, com base no que eu vivi. É lógico que os cursos, eles dão muita base, eles dão muito conteúdo para você se aprofundar, para você ficar melhor ainda naquilo que você Sim, é está claro, a gente disposto. está sempre se atualizando, mas o cliente, o paciente, ele quer o quê? Você consegue resolver meu problema? Exato, exato. E assim, aí tem os extremos, né? A pessoa, igual eu, chamava eu de Maria Cursinho, que tinha que Ah, fazer todas as formações possíveis, e aquela que não tem, acha que não pode fazer porque não tem. Mas e a sua e experiência a sua de vida? experiência, é isso que eu tô falando, porque você pode transformar uma pessoa, gente, com uma palavra sua no seu dia a Exato. dia. Uhum. Você numa conversa ali, no, num café, você já pode ajudar alguém. Mas aí diz mais sobre os nossos traumas e crenças, a necessidade de reconhecimento externo, a insegurança. Aí já é um outro ponto do que as formações em si. Claro que as Exato. formações são importantes, mas não se prenda a isso, porque Uhum. o lá de fora, o mundo sempre vai cobrar mais. Você entendeu, gente? Nunca vai estar suficiente. É assim, ó. Fez isso? Ah, tá. E não sei o quê. Sempre. Sempre vai vir. Entendeu? Aí depois você já vai descartando aquilo, vai ficando mais leve. Porque também tem o seguinte: muitas formações, mas eu posso me deparar com o seguinte paradoxo. Ai, mas eu nunca atendi ninguém. Exato. Entendeu? Aí eu já entro naquele, mas será que eu tenho capacidade? Uhum. Então já é também um paradoxo. Eu faço muito, mas eu não entro em ação. Então o que, que vai acreditar? Não, não adianta. Uhum. Não tem como, gente. Todo mundo que fez transição de carreira, um dia começou com um atendimento. É óbvio que esse um atendimento foi bom? Foi, mas não tem como comparar o hoje. Exato. Não tem. E tá tudo bem. Porque quem vai estar ali, você com certeza já vai ter ajudado. Pensa, a pessoa quando chega até você, ela não sabe nada, entre aspas. Ela não estudou nem o mínimo. Ela está em busca de uma solução, de resposta.
E às vezes ela tem aquela consciência, mas não sabe ainda o que fazer. Então, o mínimo que você falar para ela já vai ser muito. Exato. A Isso gente também é subestima, importante, né? né? Você Deus. acha que você vai estar ali na frente de uma banca. E assim, eu tinha um sabotador bem ativo do perfeccionismo. Eu achava que precisava ser perfeito, até eu entender que, peraí, né? Cada um tem uma jornada. E assim, a mesma coisa que eu falava com uma pessoa, eu falava com outra, elas agiam de forma completamente diferente, mas elas chegavam no resultado. Aí que a minha chavinha mudou. Eu falei, opa, peraí. Que tipo de perfeição que eu estou esperando, né? E por que que eu não estou considerando a vida real nesse processo, Sim, né? é o perfeccionismo, é a questão da insegurança, né? Insegurança, exato, exato. Esperando o que o outro vai pensar de mim, o que o outro vai falar sobre mim. Então, são momentos que a pessoa vai passar, porque quando você já está num outro nível, gente, a pessoa que passou pela transição, ela já às vezes nem lembra mais. Que aquilo foi um desafio um dia, né? Hoje mesmo, falando, Gente, eu lembrei de várias coisas. Tudo isso do se tem placa, tem história, foram perguntas reais que aconteceram na minha vida. E em situações completamente diferentes, tipo assim, momentos de lazer, momento que eu estava no aniversário, entendeu? Momento que eu caramba. nem estava ali pensando em trabalho e as pessoas me perguntaram. É. Então você vai precisar aprender a lidar com Lidar isso. com isso, exato. Faz parte. E isso que você falou é bem interessante, porque eu vivi também isso. Ainda vivo, talvez uma frequência menor, porque meus grupos também mudaram um pouco. Mas, assim, às vezes eu tava num contexto mesmo de reunião de amigos, sabe? Conversando e aí surgia um tema. Ah, porque aquilo que você falou no vídeo XPTO, aquilo que você fez, eu falo, meu Deus do céu, as pessoas estão observando o tempo inteiro. E você lidar com isso é importante, né? Porque quando você começa, acho que tem um ponto de julgamento que é interessante falar, pelo menos eu passei por isso, mas porque também a minha transição estava focada aqui no digital. Dependendo do que a pessoa for fazer, talvez ela não vai é, li- precisar lidar com isso ou vai ser um pouco diferente. Mas assim, quando eu comecei, eu era blogueirinha, eu tava querendo me Me aparecer, e aí depois eu fui promovida para coach. Eu falei, opa, tá melhorando de aqui. blogueirinha foi para coach, aí depois Fui descer a promovida. lenha, bastante, Exato. Então, né? assim, é você lidar com isso também, porque para as pessoas você está manifestando um comportamento diferente, as pessoas estranham. E assim, eu não acredito nem que seja por mal, mesmo que Não, faça mal para você num primeiro momento, não é por mal, é porque elas estão tentando entender também. O que está acontecendo aqui? Por que que você está fazendo isso agora? Ah, você está e, mudando. e tem mais, as pessoas estão nos momentos delas. Exato. Gente, as pessoas às vezes vivem uma vida presa ali aos questionamentos, aos dogmas, aquilo que elas aprenderam e tá tudo bem, elas não vão mudar porque você está aqui, porque você estudou, porque você está falando, não vão e tá Não tudo vão. bem. Aprender a lidar com isso é uma arte. Uhum. Porque vão ser pessoas próximas que vão fazer isso que você está falando, né? Elas estão tentando entender sob a ótica delas, Isso. com as Uhum. crenças, com o óculos delas. Uhum. Talvez para elas o que você faz hoje, o que eu faço hoje, não tem sentido algum. Uhum. Assim como para mim e para você, o que elas fazem da vida delas também Exato. não faz sentido. Mas está tudo bem. É um São ponto de escolhas, vista, né? são escolhas, mas que Exato. precisa ter muita inteligência para emocional mesmo, para saber como lidar com isso, com Uhum. esse desconforto, porque é desconforto o tempo todo, gente. É. A vida é, né? A vida Tem que mas lidar com esses imagina você quando desafios. decide romper. Você está rompendo um padrão, É. rompendo o que os amigos esperam, o que a família espera, o que o vizinho espera. Você está rompendo com tudo.
Verdade. Exato. Com tudo. Já parou para pensar, gente? Então, o que que eu preciso, né? Quem eu preciso me tornar para sustentar essa decisão? São perguntas bem valiosas, né? E acho que já caminhando aqui para o final, Isa, na sua opinião, o que que a pessoa precisa parar de fazer quando de fato ela decide que vai fazer uma mudança como essa? A pessoa, ela precisa parar de abandonar os processos, porque é o seguinte, muitas vezes você não consegue mudar por falta de capacidade. Capacidade todo mundo tem. Uhum, Mas você não consegue sustentar a sua decisão por um período de tempo. Você abandona os processos. Porque não há como aquilo não funcionar se você continuar. Só que a maioria, o que que faz? No primeiro desconforto, no primeiro momento em que ela não fez o dinheiro que ela acreditava que iria fazer, no primeiro momento que ela não corresponde a expectativas alheias, isso que a pessoa precisa aprender a lidar. Não é falta de capacidade, uhum, não é. Mas é o ponto de saber, será que eu consigo sustentar? Não é um controle. Eu preciso me manter na minha própria decisão, mesmo quando não é confortável. exato. Fazer independente de, né? Sim, eu faço independente do outro. Eu faço por mim. Eu faço porque eu acredito que eu mereço, porque onde eu estou hoje não consigo sustentar mais isso. Igual eu falei, hoje é segunda-feira. Vai começar mais uma segunda-feira de que forma? Uhum, Reclamando, falando que isso não, mas ai, nós insatisfeita? uhum. Nossa, muito bom, muito valioso isso, né? Porque, e é comum, né? Eu já me vi nesse lugar muitas vezes. Ah, não deu certo a primeira vez, deixa, porque não vai dar certo mesmo. É um sinal. É um sinal É nada, um é um sinal, sinal que você essa precisa bobeirada. continuar. Isso é um sinal, hein? Ai, não faz não. É um sinal para não fazer, né? Assim, É, mas a gente não olha para o lado positivo. É um sinal que você está começando e que você precisa se dedicar e continuar fazendo. Esse é o sinal. Simples assim, não é verdade? simples assim, simples assim. E é muito, muito interessante, porque realmente passou um filme na minha cabeça aqui. Porque eu não, é a primeira vez que eu falo sobre essas experiências pessoais assim. Olha só. Nos atendimentos eu falo, né? Mas eu vou falar nos atendimentos ali, individuais e tal. Mas para uma live é a primeira vez. E olha que Olha só. interessante. E aí eu falei, olha a quantidade de coisa que já aconteceu e que Você já muitas passou. pessoas vão passar por aquilo ali. E eu nunca ouvi isso de ninguém. Na verdade, quando eu fiz, por quê? Porque eu fiz em outro momento, em outro contexto, e as pessoas não tendem a contar o que deu errado. É verdade. Então você fica É só com verdade. aquela imagem de que tá tudo lindo, que ela tá fazendo muito dinheiro, que ela tá tendo muito sucesso. E aí você fala: "Nossa, é esse mundo que eu quero". Mas ela nem conta como é que foi lá no início. Isso é Exato. importante. Nossa, isso é muito importante, Isa. E obrigada por compartilhar a sua história, porque é, quando eu decidi, eu olhava para o lado e eu não via ninguém falando sobre isso. Mesmo as pessoas que fizeram a transição, eu olhava como se tivesse ali uma lacuna e essa lacuna apaga para a parte que deu certo, que já Sim, está dando certo, já apaga. está dando resultado. Apaga a parte que ela não vendeu, apaga a É parte que ela isso. fez live e não deu, apaga tudo e puf, nossa, X mil seguidores, curso bombando, É, lançamento, agenda cheia. Nossa, aí a gente fala assim, deve ser assim.
Aí volta para aquele ponto que você comentou. Ah, não, mas ela deu certo por causa disso. Aí vem as justificativas, né? Aí você não sai disso, né, gente? Aí É, vai exato. ser um eterno você ficar ali naquele ciclo e repetindo ali o padrão e não vai sair do lugar. Verdade. Muito, muito, muito bom, Isa. Eu adorei, adorei o papo aqui com você. Olha, nossa, deu 55 minutos já. Aham, foi Caramba, bom, né? Passou, né? foi Falei assim, maravilhoso. gente, que isso? Eu nem vi passar. Muito, muito, muito valioso que você compartilhou, porque você compartilhou a realidade mesmo, né? Dessa fase inicial de uma transição de carreira. A parte boa a gente vê com mais facilidade, né? Sim, Por aí. A gente vê várias pessoas contando, mas essa parte real mesmo desse momento de transição, acho que você trouxe aqui com uma sim, riqueza o que esperar das valiosa. pessoas, o que não esperar. Isso é muito importante. E não romantizar, Não né? romantizar. A transição real, como que ela acontece, É. E a né? autoliderança, né, para você conseguir lidar com todos esses desafios, né, lidar com você mesmo antes de lidar Com com o os outros, outro. porque no fim do dia é sobre a gente, Sim. né? É como a gente reage ao que acontece. E aí, Isa, quero abrir aqui espaço para você falar sobre o seu trabalho, como as pessoas te encontram, como, né, que Hoje, você faz os eu, atendimentos. eu faço os meus atendimentos individuais e o que eu trabalho é essa forma de recodificar a sua resposta emocional. Porque você tem muita consciência, pode saber muito o que quer, mas na hora, quando o desafio vem, você reage da mesma maneira. Que é aquela situação que você falou. Ah, é um sinal. Não, não é um sinal para não fazer. É que você está acostumado, quando passa aquele desconforto na vida, ter a mesma resposta emocional. Hoje eu lido com essa recodificação dessa resposta emocional. Para quem tem muita consciência, já fez outros processos e ainda responde de forma igual. Porque um detalhe, Paula, eu fiz advocacia, mas o que aconteceu na minha vida? A vida toda eu tinha uma necessidade de validação externa. Então, antes da advocacia, eu falava assim: ah, você só vai fazer dinheiro de tal maneira. E aí eu fiz vestibular para medicina, 10 anos. 10 anos de vestibular para medicina. Meu Depois, Deus. não passei. Aí falei, meu Deus, como que eu vou fazer dinheiro na vida? Aí eu fiz direito. E fiz mais 10 anos de concurso público. Então, hoje eu trabalho justamente com isso. Qual é a recodificação? Qual é a resposta emocional diferente que você vai precisar aprender a sustentar diante dos desafios? Porque nesses 20 anos que eu fiquei, entre aspas, tentando ser a expectativa do outro, foi quando eu precisei aprender a lidar. Para não falar assim, é um sinal. Tentou bastante. Exatamente, olha isso, gente. É um sinal, né? Fiquei há 20 anos. Não, é um sinal. Faz mais um. Faz mais um vestibular, é um sinal lá, se foram 10 anos. Não, Cara, faz mais um concurso. Mais 10 anos. É sobre isso. caramba, agora eu fiquei em choque isso. Gente, não precisa, pelo amor de Deus, ficar 10 Não, anos não repetindo o precisa padrão. Tem a 20 Isa que anos, pode né? ajudar. Não precisa. Foram 20 anos, mais os 5 do direito, 25 anos. Não precisa, né, Não gente? precisa. Pode, Ó, pode, Isa ó, para ajudar. despertar. Exatamente. Muito bom, Isa. De novo, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade, por compartilhar a sua história, né? A riqueza que você trouxe aqui para essa live. Agradeço de coração aí por você ter topado participar desse momento, tá Eu bom? que agradeço, né? Foi muito bom revisitar essas memórias e trazer realmente, sem essa romantização, poder contribuir com a autoliderança, com tudo que você faz. E eu tenho certeza que já é um sucesso. Muito obrigada, Isa. Obrigada, pessoal. Gratidão.
Até a próxima live. Ótima semana, gente. Ótima semana. Tchau, Tchau, tchau. tchau.